Então, porque era pro mercado... Então, porque foi dito o seguinte, que ele renovou com o Corinthians, mas a multa não tinha aumentado. Que já era essa multa. Já 50 era... milhões de euros para o exterior. Ah, tá. Mas eu também acho um valor bem alto, Sormani, principalmente para um primeiro contrato que o Gustavo tinha feito. Ele dobrou. É um valor aí extremamente alto, porque hoje no Corinthians, por exemplo, o Pedrinho, que é uma joia, né, Pascoal, da base, ele tem uma multa estipulada nesse valor aí para o mercado estrangeiro. Agora, com relação ao Gustavo, por mais que talvez o Watford tenha dinheiro para poder contratar um outro jogador da América do Sul, mas eu duvido que eles paguem 40 milhões de euros. Mas ele pode ir, Pascoal, para o futebol inglês hoje? Ele preenche todos os requisitos? Talvez ele preenche todos os requisitos. Pode. Pode. Não tem convocação. Na Inglaterra tem algumas Tem uma matéria aqui, Pascoal, tá dizendo o seguinte, que não é só o Gustavo que eles estão monitorando, não. O Lincoln do Flamengo também e o Martinelli, que jogou contra o Santos. Eu vi. E naquela vitória de 5-1 de Ituano, jogou super bem. É outro jogador. Até eles citam porque o Juninho jogou no Middlesbrough e eles têm uma relação com o Juninho também. Exatamente. Ou o Pedro, né? O Pedro é um cara que... Aqui eles não falam no Pedro. Porque o Pedro tá machucado. Mas vou te falar dos três hoje, eu contrataria hoje o Gustavo. Fácil. O Lincoln tá machucado. O Martinelli tem só 17 anos, você tá escrito ali. Quem tem mais potencial, o Gustavo ou o Pedro? E é considerado o melhor prospecto do Brasil. Mas o Pedro é bom de bola. O Pedro é bom, é isso que eu tô falando. Agora, voltando aqui ao Brasil, nossa, tá em raca esse programa, hein? Pô, vocês estão... Tem duas perguntas e ficou aí. Olha aqui, ó. Aqui a porrada deve ser pro Mano. Vamos lá. O cara não cita, mas fica pra você. O Gabriel Carvalho, pelo amor de Deus. Vamos lá. Por que vocês puxam tanto o saco do Wagner Love? Aí ele põe aqui a opinião dele, aqui, o que ele fala que eu não concordo. Ele fala que ele é muito ruim, não era pra ter vindo pro Corinthians, jogador caro e não vai ter retorno, mano. Então, eu discordo que ele seja muito ruim. O que eu concordo com você é a crítica com relação ainda, inclusive, à posição que ele tem atuado em campo. O Wagner Love jogando aberto, eu quando disse isso pro cara, ele falou, esse esquema que você usa, o Wagner Love não se encaixa. Não, se encaixa. Pô, o Wagner Love sabe fazer esse lado de campo. Não sabe. Você já tinha dado a letra pra ele. Dei a letra, que salvar o cara das críticas, tá vendo, Sormani? Aí os caras Explica pro telespectador quem você já salvou. Já salvei o Tite. Inclusive, humildemente me mandou um WhatsApp no dia que ele assumiu a seleção brasileira, Sormani, pegou e falou, cheguei aqui graças a você também. Falei, beleza. Revela. Você foi convidado para ser auxiliar dele e falou assim, do rádio eu não saio. Não, falei não saio. Eu prefiro ser a pedra do que a vidraça. E o outro é muito mais legal. Eu não. Mano Menezes. Eu o não. Mano Menezes hoje é queridinho em Minas. Inclusive, um abraço pro Mano Menezes, que tá sempre assistindo a gente. Muito mais. Mano Menezes falou pra você que assiste a gente ou não? Falou, ele mandou. Mano assiste a gente todo dia. Um abraço pra ele Abelão também. assiste a gente. Um abraço também pro Abelão. Mas o Abelão ainda não salvei. Mas o Mano Menezes e o Tite já. Mas você podia dar uma dica pra ele, porque o Abelão tá precisando. Verdade, o Abelão. Te falar também, irmão. Você tá tropeçando nas pernas aí com esse time do Flamengo. Vou fazer uma parada técnica aqui, viu? Precisa trazer, dá uns negócios pra esses caras aí. Vamos ouvir o Fábio Carilli aí, treinador do Corinthians. O que ele falou depois da goleada ontem em cima do Botafogo de Ribeirão Preto? Vamos ver. Ele acabou dependendo pela situação, né? Mas a gente nos outros jogos, principalmente gostei muito contra o Racing, gostei contra o São Paulo, gostei da reação, né? Finalizamos 31 vezes contra a Avenida e é uma arma, né? A gente teve uma arma dessa que era o Jô, de brigar por essa bola, de ser um goleador, de preparar para os outros também. Só de falar que eu lembro quantos gols o Jô preparou para Rodriguinho e para os outros. E o Gustavo também está numa fase maravilhosa. Entrou e acabou contribuindo com aquilo que a gente imaginou no Paulo. É a nosso maior desafio mesmo. Faltam 5 jogos para terminar o Campeonato Argentino. Um time que você vê que está com triangulação, que está com jogada. Quando sai sorteio de Sul-Americana ou de pré-Libertadores, você já tem que torcer para que não caia contra adversários que têm o calendário igual da Europa, porque senão as dificuldades você vai encontrar mesmo. Mas mesmo assim eu gostei do jogo que fizemos contra ele, foi acima do esperado, né? A gente conseguiu superar algumas adversidades e o jogo lá vai ser intenso, mas a gente vai lá preparado para buscar a classificação lá dentro. Eu vou continuar trabalhando assim. Hoje o desempenho da equipe ao todo foi baixo, não foi só dele, isso acaba prejudicando os jogadores da frente. Entrou bem contra o São Paulo, participou da jogada do gol do Gustavo, cumpriu bem a função, contra a Avenida foi muito bem. Hoje ele junto com a equipe assim foi muito abaixo. Mas eu vou continuar trabalhando, né? O que eu mais estou querendo nesse momento é tempo para trabalhar, que está sendo mais na base da conversa, né? E jogadores que chegaram depois do início da competição, o próprio Mauro Bozelli, que teve que ir para o México resolver problemas, Wagner, Manuel, Júnior chegando agora, jogadores saindo do DM. A gente está tendo essas dificuldades, mas a gente está
mesmo com dificuldade, conseguindo nossos objetivos. Tive que descansar o Sornosa, que está fazendo muito bem a função. Você tomar gols, 2 gols com 7, 9 minutos não mostra se é o sistema ou não que está dando certo ou errado, né? Mas essa é a ideia. Agora é a briga por eles por posição. O Carille jantou, mano. Essa última resposta. Depois do Oscar, Carille. Boa, Carille. Não, jantou nada. E olha que eu não sou de proteger o Carille, mas agora ele jantou, mano. Um gol com 7 minutos. Ele falou uma coisa que eu acho muito importante. Ele falou uma coisa ali, mano, que eu acho muito importante. Já disse isso aqui também. A questão do calendário. O nosso calendário, o nosso ano, começa em janeiro. Na Argentina, começa em julho. Ou seja, o Corinthians vai jogar agora uma fase eliminatória contra o Racing, pela Sul-Americana. O Racing está na metade da temporada dele. Deu uma descansada agora. Está no ápice. Está no ápice. Deu uma descansada agora, porque teve as férias, teve aqueles torneios de verão, então ele deu uma descansadinha e volta e está lá em cima. Tá? Quando chega a final da Libertadores ou da Sul-Americana, a gente está no final da nossa temporada, arrebentado. E os times argentinos estão ali também na metade da temporada. Ou a gente alinha esse calendário, ou vai ser difícil. A gente não se alinha com nada. Exato. Ou vai ser difícil a gente competir com os argentinos, são muito competitivos. Muito competitivos. Agora, se a gente alinhar tudo isso, a Libertadores também vai ter que mudar. Ela pode começar no começo da temporada. Ela teria que começar também em agosto. Então, o Carille fala isso, para mim, a coisa mais importante do que ele falou ontem, depois do jogo, foi isso. É isso. O Racing chega tinindo para jogar contra o Corinthians, que está em começo de temporada e que não se encontrou ainda, o que é muito natural. Alguém ficou sem argumento, alguém ficou sem argumento. E outra coisa que ele falou para engolir o senhor, tomou 2 gols. Não gagueja, não gagueja. Com 9 minutos tomou 2-0, não era problema do plano tático. Vamos lá, então. Foi um problema que aconteceu durante o jogo. Eu posso responder aqui o corpo jurídico do Carille, ou não? A você e a você? Bom, não sei. Se eu os advogados aqui do Carille, achar que tá num tom acima, seguinte, si bemol, o negócio é o seguinte. Nesse quesito, Sormani, eu também acho plausível e pertinente fazer, talvez, um comparativo físico das duas equipes. O que a gente não pode se escorar e se esconder é nessa desculpa de que o Corinthians, olha, não está jogando bem por causa da parte física. O escambau. Isso também não o Corinthians é um time sem padrão tático. Não é só o físico, Sormani, é questão tática também. Mas é que tá. Mas, Sormani, isso eu não engulo. Isso eu não engulo porque o negócio é o seguinte. O que você engole? Nada. O negócio é o seguinte, Sormani, por exemplo, eu uso como parâmetro aqui o Sampaoli, que chegou com uma equipe muito mais limitada em termos de peças, em termos de recursos, do que o Corinthians hoje, que tem aí. Padrão tático, já tem um time formado, trouxe 11 jogadores para compor o time e no mínimo aí 80% veio para brigar pela posição, tá certo? Para ser titular. O Corinthians é um time com potencial financeiro maior que o Santos. Então, querendo ou não, o Carille já poderia mostrar mais. Esse time aí estão falando, olha, mas o Corinthians jogou com o time B. Aí que tá, Sormani. Um time B, de um elenco que tem peças para ser utilizado, é um time que tem que entrar voando no pescoço do adversário. Competitivo quanto a. Os caras têm que ter um tesão de jogar e mostrar o porquê que eles estão. Não, mas é que tá, Flávio, eles têm que mostrar pro treinador, falar, opa, eu tenho potencial para ser titular desse time. Eu vou pegar esse Botafogo hoje e vou passar o carro. Eles deveriam pensar assim. Sim, mas o Marlon e o Pedro Henrique confirmaram. Mas é que tá. Entram e jogam bem. É aí que eu ia chegar, Pascoal. Peraí, deixa eu concluir. Ele vai com a defesa que vai... O Marlon, qual é a motivação do cara? Porque todo mundo fala, pô, o cara tem que mostrar aí, quando joga, aí nos treinamentos, que ele tem potencial para ocupar uma vaga de titular. Aí chega o seu Carille na coletiva. A minha zaga é Henrique e mais um. E hoje eu trabalho com o Henrique e Manuel. E vou pensar assim durante 2 semanas. Na terceira semana eu vejo se eu continuo pensando igual. Por quê? Porque treinador aqui, qual é a motivação do jogador que joga bem? Isso se fica fora da Copa Sul-Americana. Aí ferrou o ano, Pascoal. Aí é tarde. Sabe por quê? Aí vai cometer o erro que a diretoria do São Paulo cometeu. Insistindo com o Jardine numa... Olha, é uma primeira fase de Libertadores. Vai pegar o Tadjeres e, pau nos caras. Porque aqui... Nada. Sabe por quê? Porque aqui treinador treina só um time com jogador, não treina padrão. O cara morre abraçado com a convicção. O time tá jogando uma porcaria... Tá jogando um lixo, e não é só o Corinthians, um monte de outros times jogando nada e treinador morrendo abraçado com um jogador que não tá jogando nada. Porque parece que falta conhecimento de bola pros caras. É tanta insegurança para trabalhar que esses caras, no começo do ano, que a gente aqui, porque a gente a diretoria não dá tempo para trabalhar, porque o futebol aqui é complicado, porque o calendário isso, porque o calendário aquilo, mas os caras também não trabalham da forma correta, não se trabalha padrão de jogo, não se trabalha desempenho.
se trabalha escalação. É os 11, porque os 11, porque os 11, porque os 11. E na verdade o que o time precisa é de padrão. Quando o time tem organização, quando o time tem tática... Quando encontrou o padrão foi contra o Avenida quando colocou aquele time. Aí aquilo passou a ser o padrão do que passou a ser padrão. Se você trabalha padrão... Foi o que disse o Carille, meu senhor. O Carille disse o seguinte, se você trabalha padrão do jogo. Eu só vou discordar de um negócio. Eu vou discordar de um negócio. Eu também acho que, por exemplo, a dupla de zaga, a do Carille é totalmente diferente da minha, totalmente. Agora, falar que o time do Carille não tem padrão, eu discordo. Tem padrão. Não, esse hoje não tem. Tem padrão, não, mas tem padrão. O jogador... Esse hoje não tem, bem. Não, deixa eu falar. A partir do momento que o padrão não funciona, Benjamin, tá sem padrão, cara. Os jogadores não estão conseguindo realizar. Agora, o padrão do Carille é o mesmo da outra vez. Benjamin tá dando certo. É um time que prioriza a marcação, posse de bola. Benja não necessariamente, ele tem trocado. Sim, mas eu acho que não é por causa do padrão. Eu acho que ele não acertou ainda as peças. Ele, às vezes era... Antes com ele, às vezes era 4-1-4-1, agora já tá com 4-2-3-1. O cara, ele tá variando ao longo do jogo. O que eu tô dizendo de padrão é que o time do Corinthians não está sólido, não tá seguro, tá ruim, tá diferente. Mas não é só o Carille pra crítica, é geral. Porque o cara tá vendo que quando você tem um problema de rendimento individual no time, sendo que você tem um padrão, você saca o cara, põe outro e resolve o problema. O Corinthians individualmente tá ruim e o padrão tá ruim. Não tem nem A e nem B. O cara, ele tá, por enquanto, tendo uma dificuldade enorme. Ele tá enrolando. A cada entrevista é uma enrolação da Heloísa? Você falou Heloísa? Elogia. Você falou Heloísa. Não precisa nem VAR. Eu falei, errei. Heloísa. Se a gente erra, pede desculpa. Aqui a gente elogia o técnico do Corinthians quando coloca os jogadores, o Gustavo, que está fazendo um grande trabalho. A gente também elogia que a lateral direita do Corinthians não tem para onde correr. É claro. O Fagner. Também, o goleiro vai atingir uma marca estrondosa de jogos com a camisa do Corinthians. Aí o Ralf, para mim, é o melhor jogador, o melhor volante do Corinthians. Mas hoje não tem condição para jogar no time. Mas aí é que eu tô negócio. Mas não tem. O cara precisa ter convicção, meu senhor. Tem que tirar o Ralf. Abandonar jogador. Tem que tirar o Ralf. Pode chegar aqui e falar, abandona tudo que você tem aí, vai fazer tudo diferente. Não é sumiu do time. O Thiaguinho sumiu do time. Só do Thiaguinho, que era bom jogador, sumiu. Quantos jogos o Corinthians fez nessa temporada? Quantos jogos o Corinthians fez nessa temporada? Quantos? Fala aí. O Corinthians fez no Campeonato Paulista 7 jogos, é isso? 11, agora 11 jogos. 11 jogos? Tem 8 pelo Paulista, 2 Copa do Brasil já dá pra você começar a enxergar alguma coisa assim, Pascoal? 11 jogos. Por que o Santos, em 2, 3 jogos, você consegue enxergar alguma coisa? Mas existe o quê? Existe um treinador para cada caso. Existe um treinador que é bom, existe outros treinadores que não são tão bons. O Carille não é bom treinador. Você chegou a essa conclusão. Bom treinador, a sua conclusão não é que o Carille não é bom treinador. Ele é bom treinador, mas não é um gênio. Como todo mundo achou que ele ia pegar o Corinthians de novo e transformar a imagem. Mas não é um gênio. Em 2 meses no Brasil. Em 2 meses já tá tudo pronto. Pode trocar o treinador. Não é isso. Não é isso. Tem coisas que já poderiam estar andando nesse time. Coisas diferentes nesse time. O Ralf não tá andando. A defesa não anda. O meio-campo tá pesado. Carille, alguma coisa você tem que fazer. Você tem elenco pra mudar. Quando jogou Pedrinho com o Sornosa, funcionou. Chega. O que incomoda nessa história toda é o exemplo que o Mano deu no começo. O Santos não tem ninguém. Chegou um técnico de fora. Chegou para acabar com as desculpas. Calma, gente, calma. São só 2 meses. Só 2 meses. O ano tem 12, cidadão. Ué, o Santos ganhou o quê já? Mas peraí, tá jogando bem. Não acabou nenhum campeonato. Mas sim, mas calma. Então faz o seguinte, a gente só tá com o programa em dezembro para comentar o que aconteceu no ano. Vocês são açoitos. Tem um amigo. Eu fui te Tem um amigo que era palmeirense. Tem um amigo palmeirense que foi assistir o jogo do Santos e Palmeiras sábado, lá no Allianz Parque. Eu encontrei com ele ontem e ele me falou. O sentimento das 33 mil pessoas que estavam lá dentro, da maior parte, claro, era de que o Santos jogou muito melhor do que o Palmeiras. E com o time reserva, hein? E eu não vi bem assim, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas as pessoas veem e gostam de ver o Santos jogar. Quer dizer, então, se aparece um treinador que consegue fazer isso... Em pouco tempo? Por que os nossos não conseguem fazer? Ele está quebrando alguns parâmetros que a gente aceita... É aquilo, ó. Está quebrando alguns parâmetros. Por exemplo, sem omeletes... Como é que é? Não se faz ovos. Não se faz ovos. Não, sem ovos. Sem ovos. Sem ovos. Olha, você tá, hein? Jesus amado, hein? Eu falei. Sem ovos se faz omeletes.
Mentira. O Santos não tem muito ovo lá. O omelete é saboroso. Não precisa de tempo. Não precisa. Então, quer dizer, alguns parâmetros do futebol, que nem o Flavinho falou, estão sendo quebrados. Então, o que acontece? É muleta de muito técnico. Se o São Paulo estivesse aqui, muito provavelmente essas críticas em cima do Carille seriam mais amenas. Sim. Olha, eu peço à produção que guarde esse programa. Daqui 4 meses. Não é questão de ganhar. É questão de ganhar. Tudo pode O futebol é feito de vitória. Estão cobrando hoje, não é isso? Vitória. Então, você deu sensação de ganhar? Outro dia a gente dormir com o resultado. Outro dia eu tava num clube aí. Outro dia eu tava num CT que eu fui gravar. Outro dia eu tava num CT que eu fui gravar um programa. Tava num CT num clube aí. E aí tava conversando lá, pô, a gente tava lá conversando, trocando ideia com os caras. Falei, pô, mas que ambiente legal, hein? Que é aqui, né? O cara falou, lógico, tá ganhando. Você tem que ver quando perde. Não tem nada de legal, não. É isso. Então daqui a pouco nós vamos ver. Daqui a pouco o futebol é isso. O futebol é isso. Daqui a pouco o cara que era Deus vira o diabo, o cara que era diabo vira Deus. Aí a gente fala, mas as coisas mudam no futebol, a nossa opinião também pode mudar, Benjamin. Senão a gente fecha a porta aqui e volta só em dezembro pra comentar quem vem. A ideia não é ruim, hein? A ideia não é ruim, hein? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Não, deixa eu ler você acha que o Corinthians não ganha do Racing? Esse é o temor? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Hoje, já que vocês querem falar do hoje... precisa ganhar, hein? Eu tô descrente, cara. Eu tô descrente. O Corinthians ele pode abusar numa bola aérea, Benja, como já fez em inúmeros jogos e conseguiu vitórias pode fazer um gol de cabeça lá, se defende, acabou. Só que assim, tem que cobrar desempenho. Agora, precisa jogar. Precisa jogar um pouco. E o Corinthians não tá jogando nada. É melhor jogar. Então esse que é o problema. Porque se fizer um gol com o Gustavo de cabeça, por exemplo, vai ter competência para segurar o Racing? Ou vai fazer o que sempre faz? Retrai o time e chama o adversário para cima. Chama, e o Racing é um time que tá pronto. É um time que está pronto, liderando o Campeonato Argentino. Olha, se alguém tivesse me filmando ontem, uma câmera escondida, quando acabou o primeiro tempo de Botafogo e Corinthians... Você falou palavrões? Só. Não, Benjamin. Só. Isso é bem boca suja, com os meninos em casa. Mas futebol não tem essa de menino não é menino. Meus filhos gostam de futebol. Você não estava no bloco ontem? Você tá louco. Isso é um absurdo esses negócios aí. Que absurdo? Eu tô vendo o que aconteceu na Vila Madalena, em São Paulo. Tiro, bomba, destruíram tudo. Isso não é carnaval, velho. Isso não é carnaval. Mas aqui no Rio não teve isso. É outra coisa. Aqui não teve, né? Não teve nada. Em São Paulo não teve nada? Não, aqui no Rio. A matéria é tudo mentira. São Paulo tá tendo toda hora por causa da ação da polícia, que tá meio destrambelhada lá, o Benjamin. A polícia tá destrambelhada. Os caras estão bebendo, não teve nada. Criança menor de idade tomando bebida alcoólica, os caras caindo na rua, briga, pancadaria pra tudo. Sempre a culpa é da polícia. Só os caras estão tudo bonzinho, ou não é? Aqui também teve bloco. Todo mundo é bonzinho, a culpa é sempre da polícia. Você não foi? Não, meu prédio não tem.